Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo
todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao estudo de número 7 da série Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 3, dos versículos 14 ao 22. Nós estamos aí no final do capítulo 3. Aqui hoje vamos estudar a última carta do Senhor Jesus, a carta à igreja de Laodiceia, essa igreja tão especial que foi colocada em último lugar aqui nas Escrituras, e hoje nós vamos aprender com essa igreja lições preciosas do Senhor Jesus para o nosso tempo. Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Amém. Vamos lá então, eu trouxe aqui para nós um mapa hoje, uma ampliação da Ásia Menor, dessa província romana tão importante nos tempos bíblicos. E aqui nós podemos ver a cidade de Laodiceia, a última cidade da nossa série de cartas, a 7ª carta do Senhor Jesus. E para que nós venhamos entender um pouquinho da carta, é importante a gente entender aqui a vizinhança da cidade de Laodiceia. Laodiceia ficava a 10 quilômetros da cidade de Herápolis e ficava a 17 quilômetros da cidade de Colossos. Se a gente seguir aqui na palavra de Deus, tem um versículo interessante aqui, ainda não é Apocalipse, mas Colossenses 12:13, vai aparecer o nome dessas duas cidades, e aqui no caso a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, em Colossos, e aqui ele cita tanto Laodiceia quanto Hierápolis, mas isso ainda por volta do 5º, 6º século depois de Cristo. A carta a Laodiceia foi enviada pelo Senhor Jesus por meio do apóstolo João por volta do ano 95 depois de Cristo, ou seja, coisa de 35 anos, 40 anos depois. Então vamos ver aqui, diz assim: saúda-vos Epáfras, que é o dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em vossas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então aqui a gente vê esse servo de Deus, Epáfras, que tinha um zelo, um amor especial pelos crentes de Laodiceia e também pelos crentes de Hierápolis. Vamos seguindo aqui para a nossa lição, para o nosso estudo. Aqui algumas ruínas antigas da cidade de Laodiceia, ruínas do antigo teatro. Aqui são ruínas do complexo central de banho, as termas, as famosas termas romanas,
onde as pessoas se reuniam ali para tomarem banhos públicos. Isso era muito comum na antiguidade, e aí a gente tem Laodiceia, nesse sítio arqueológico, esse complexo muito interessante. Aqui, meus irmãos, eu trouxe uma imagem de uma terma romana atual, foi construída no estilo romano na cidade de Bath, na Inglaterra. Então aqui a gente pode imaginar como seria naquela época aquela casa de banho ali naquela cidade. É muito importante nós entendermos o contexto da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica, muito famosa por sua luxuosidade, pela sua imponência. Ela ficava numa das principais rotas comerciais da Ásia Menor. E os comerciantes daquela cidade, eles eram famosos por produzir uma lã negra, brilhante, muito cobiçada no mundo antigo. Laodiceia também era conhecida, salvo as devidas proporções, como um centro farmacêutico do mundo antigo. Eles produziam um certo tipo de colírio, que também era vendido para todo o mundo antigo. E era uma cidade tão próspera que depois do terremoto que aconteceu em 17 depois de Cristo, que devastou aquela região, diferentemente da igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, que precisou da ajuda do imperador, a cidade de Laodiceia era tão próspera e tão rica que ela chegou a dispensar a ajuda financeira de Roma, porque ela seria capaz de reconstruir a cidade com seus próprios recursos, com as suas próprias riquezas. E Laodiceia era uma cidade realmente muito rica, muito imponente. Mas ela tinha um problema. Os historiadores dizem que Laodiceia ela foi construída muitas vezes pensando na parte comercial. Ela foi edificada por Antíoco em aproximadamente 3 séculos antes de Cristo, e eles não pensaram que ali não havia água. Então havia um problema de água na cidade, não havia água ali. Então eles tinham que trazer a água de fontes termais distantes aproximadamente 8 quilômetros da cidade. E essa água vinha de 2 formas, vinha pelos aquedutos que eles construíram e vinha também por tubos por debaixo da água. E conta-se que a água chegava em Laodiceia morna, numa temperatura morna, e para piorar a situação, ela era carregada de muitos metais, carregada também de calcário. Isso é comprovado até hoje nos resquícios da tubulação que ainda está lá no local. Então, além de a água ser morna, ser difícil para beber, ela ainda era pesada, tinha um gosto pesado e causava verdadeiramente náuseas em quem bebia daquela água, quem não era acostumado com aquela água. Então aí o Senhor Jesus vai falar com Laodiceia, ele vai tratar com a igreja usando uma linguagem muito peculiar, que com certeza foi muito claro para eles, fez todo o sentido para eles, e nós vamos ver aqui. Diz assim o primeiro versículo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia com 3 títulos. Ele diz: eu sou o Amém. Eu sou o Amém. A primeira vez que a palavra Amém aparece nas Escrituras, no Antigo Testamento, em Números 5:22. Essa palavra é uma palavra de maldição lançada sobre algumas mulheres que ali haviam cometido atos imorais. Então aqui é lançada uma maldição e diz assim: que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá amém e amém. Essa é a primeira vez que a palavra amém aparece no Antigo Testamento. E a última vez que a palavra amém aparece na palavra de Deus é aqui em Apocalipse. Agora não mais uma maldição,
mas uma bênção. Olha só, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, porque nós temos a graça do Senhor Jesus. Nós temos a certeza de que o Senhor Jesus veio para levar sobre si as nossas dores, as nossas maldições. E a gente pode seguir aqui a palavra amém. A palavra amém significa firme, fiel. Ela vem de um verbo amã, que significa sustentar, confirmar. E é muito interessante essa palavra amém, porque ela é uma palavra universal. Em todas as línguas não existe tradução para amém. Amém é amém aqui, nos Estados Unidos, na China. Amém é amém. Uma palavra universal, é uma palavra indeclinável, ela não varia em gênero, número ou grau. E ela é uma palavra muito significativa para nós. Ela pode significar sim, assim seja. Ela tem na raiz dela, ela passa uma ideia de certeza, de verdade, de firmeza, de sustentação. E o Senhor Deus é chamado de amém também aqui em Isaías 65:16. Olha só o que diz esse texto. Isaías 65:16. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Preste atenção nessa expressão, Deus da verdade. Por 2 vezes, nós encontramos nesse texto a expressão Deus da verdade. Mas do original, do hebraico, a palavra é Elohim, amém. Elohim, amém. Elohim, um dos nomes de Deus, traduzido na nossa Bíblia por Deus. A palavra Deus com D maiúsculo. Não é um Deus, um falso Deus, é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. É a palavra que aparece lá em Gênesis 1:1, quando Deus criou todas as coisas. Então aqui Elohim, amém. Elohim, amém. O Senhor se auto-intitula de amém. Olha só que profundo isso. Como a gente pode aqui, muitas vezes existem tantos ensinamentos, falsos ensinamentos, querendo colocar Jesus como mais um. Jesus como um profeta, Jesus como uma criatura de Deus, Jesus como um Deus inferior. Mas aqui nós podemos ver que existe a gente pode igualar aqui esses 2 versículos por comparação, e a gente pode dizer aqui que esse Elohim, amém, aqui de Isaías 65, dessa promessa futura, que fala do novo céu e da nova terra, também diz respeito ao nosso Jesus, amém, porque aqui ele se auto-intitula, assim diz, o amém, o verdadeiro, o fiel, aquele que nunca muda, aquele que sempre será, sempre é, sempre foi e sempre será. Ele também se intitula, Jesus aqui, ele se auto-intitula de testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Será que Jesus realmente foi uma testemunha fiel e verdadeira? Obviamente que sim, né, meus irmãos? Aqui em 1 Timóteo 6,13, Paulo vai dizer assim: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Jesus foi uma fiel testemunha diante de Pôncio Pilatos. E por que a Bíblia fala isso? Aqui em Atos vai nos mostrar o porquê também desse texto. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Percebam aí
Jesus sabia, ali naquele tribunal romano, provavelmente na fortaleza de Antônia, ali em Jerusalém, que ele poderia ser facilmente absolvido por Pilatos. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu sou inocente, eu não sou culpado daquilo que eles estão me acusando, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Criador, eu sou o seu Criador, eu criei você. Ele poderia ali fazer algo, um show pirotécnico, e ali sair ileso daquele julgamento. Mas mesmo assim, Jesus poderia escapar, digamos assim, daquela dura pena, mas ele foi até o fim. E ele ficou mudo diante de Pilatos, quando Pilatos diz: olha, você não diz nada, eu tenho poder para te soltar. E Jesus vai dizer: olha, nenhum poder você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Então o Senhor Jesus é aquele que foi fiel. É muito fácil ser fiel quando tudo vai bem. Mas e quando nós somos pressionados a desistir, a pegar o atalho, a pegar o caminho mais fácil? Será que nesse momento nós vamos verdadeiramente ser testemunhas fiéis? E o Senhor ainda se auto-intitula de o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Algumas pessoas incautas usam esse versículo para dizer que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Eles ignoram o verdadeiro sentido da palavra original aqui. Princípio é a palavra arquê do grego. A palavra arquê não significa simplesmente, somente princípio, mas ela também significa fonte, significa origem, e também em alguns lugares do Novo Testamento ela é traduzida como governo. Então isso nos faz entender que o Senhor Jesus, voltando aqui para que a gente possa enxergar no texto, ele não é alguém que foi criado no princípio, não, isso é um absurdo. Ele é a fonte da criação, ele é a origem de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus se revela para a igreja de Laodiceia com uma profundidade tão especial, tão linda, e ele continua falando com a igreja de Laodiceia. E ele diz assim: olha, eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou fosse quente. Olha só o desejo de Jesus. Quem dera você fosse frio ou quente. O Senhor Jesus vai dizer assim: olha, você não é nenhum e nem outro. Qual é o entendimento aqui, meus irmãos, nesse texto? Aqui não se trata de frieza espiritual. Não se trata de crente frio e crente quente, como alguns assim fazem, né? O fogo, crente do fogo. A gente tem esses linguajares assim no nosso meio muitas vezes, mas aqui não está falando de frieza espiritual ou de alguém que é quente e alguém que é frio. Não. Quando Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia, muito provavelmente eles fizeram uma referência direta às suas duas cidades vizinhas. Lembram do início, quando eu mostrei para vocês a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis? Então vamos lá para Colosso. Aqui essa placa está lá no local, próximo às ruínas da cidade de Colossos. Essa montanha gelada existe, essa montanha que está ali próxima às ruínas onde era a cidade de Colossos, ela produzia fontes de águas frias, águas geladas que abasteciam a cidade de Colossos. Então Colossos era uma cidade não tão rica, não era rica como Laodiceia, mas eles tinham uma água pura, uma água cristalina, uma água refrescante.
A água fria na Bíblia Sagrada, ela pode representar um dos seus sentidos, ela é o refresco. É algo que traz refrigério para a alma. Aqui em Provérbios 25 vai dizer assim: como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Se a gente for para Mateus, no capítulo 10, no versículo 42, nós vamos encontrar esse texto muito conhecido. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Engraçado que o Senhor Jesus poderia ter dito aqui um copo de água, mas ele fala um copo de água fria. Como Deus é detalhista. Quando nós estamos cansados de uma viagem, às vezes andando, às vezes a pé, debaixo do sol quente, quando a gente chega em algum lugar, tudo que a gente quer é um copo de água fria. Você já experimentou, no momento de muita sede, onde você está realmente exausto, exaurido, e você já experimentou tomar um copo de água morna? É uma completa frustração. E agora a gente vai para outra cidade. Jesus faz essa referência: quem dera vocês fossem frios, refrigério. E a gente vai agora para a cidade de Herápolis. Meus irmãos, Herápolis possui até o dia de hoje fontes termais, fontes medicinais. Pessoas viajam por essas piscinas de água quente, piscinas, algumas delas naturais, como essa da imagem aqui, piscinas calcárias, onde a água é realmente quente, e elas vão com o intuito de se tratar, com o intuito de serem curadas das suas enfermidades. Então, se por um lado a água fria representa refrigério, por um outro lado a água quente significa cura, remédio, medicina. Agora a água morna, ela provoca vômito. E assim o Senhor Jesus vai dizer: assim porque você é morno e não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você é morno. Você não sacia a sede de ninguém. A igreja de Laodiceia não fazia a diferença no mundo em que ela vivia. Porque a igreja de Laodiceia, meus irmãos, era como um barco no mar. E as águas do mar entraram dentro do barco. As águas do mar aí representam a cultura da cidade. Existe um problema quando a cultura da cidade entra na igreja. Então essa igreja não fazia diferença, essa igreja não saciava a sede do faminto, do sedento espiritual. Essa igreja era uma igreja que não trazia refrigério para aquelas pessoas que precisavam de salvação. Eles não levavam a boa nova da salvação, provavelmente. Era uma igreja que também não era quente, ela não servia de cura para as nações. Ela não servia de instrumento de Deus para a cura das nações. Era uma igreja envolvida e voltada para dentro de si mesma. Vamos seguindo? Aqui, meus irmãos, é uma imagem que eu achei muito forte, talvez possa não ter nenhum significado para você, mas para mim eu me lembrei disso. Aqui é o local onde ficava o estádio de Laodiceia. E você já teve já cuspiu no chão e você vê que forma ali como que se fosse um alto relevo ali naquela terra, algo meio estranho de se pensar, mas o Senhor Jesus falou: estou a ponto de vomitar, de colocar você para fora da minha boca. E essa imagem representa um pouco disso. E ele continua dizendo: olha, Laodiceia, você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Não preciso de nada. Uma igreja
autossuficiente, uma igreja independente, uma igreja que não precisava da ajuda nem de Deus. Imagina só isso, uma igreja que não precisa da ajuda de Deus, uma igreja que tem tudo. Eu fico pensando que o fato de nós termos tudo, ou de alguém ter tudo na vida, de ser rico, isso não faz dessa pessoa alguém independente de Deus. Porque sem Deus nada faz sentido na vida de qualquer pessoa, sejam as riquezas, seja a fama, seja o sucesso na vida profissional, nada disso faz sentido se Jesus não for o centro das nossas vidas. E ele diz assim, olha, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E Jesus vai dar um conselho para essa igreja, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Jesus está falando para a igreja comprar. Eles eram habituados com certeza a comprar muitas coisas, porque eram ricos, literalmente ricos. E não há nenhum problema, meus irmãos, na riqueza. A palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que foram muito ricos no seu tempo. Mas nós vamos ver que o problema aqui dessa igreja não era a riqueza, nós vamos ver mais para frente, aqui logo mais. Mas o Senhor Jesus está dizendo, olha, compre, pague o preço pelo ouro refinado pelo fogo, pague o preço pelas vestes brancas. Lembram que nós estudamos que vestes brancas representam os atos de justiça do cristão? Pague o preço e compre colírio. Lembra que eu falei para vocês que eles eram especialistas na fabricação de um colírio? Um colírio que servia só para os olhos físicos, mas eles eram cegos espiritualmente falando, eles perderam a visão de Jesus, perderam a visão do reino. Aqui, para que nós venhamos falar um pouquinho desse ouro refinado pelo fogo, Pedro vai dizer assim, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só, aqui está falando de uma fé muito mais preciosa que ouro perecível, uma fé que é apurada pelo fogo. Sabia que a nossa fé, meus irmãos, é apurada pelo fogo da provação? Ninguém tem uma fé firme, ninguém tem uma fé forte se não passou por lutas, se não passou por tribulações. Sabe, uma pessoa que nunca passou por lutas, uma pessoa que nunca passou por tribulação, ela pode até ter fé, mas a fé dela não vai ser uma fé provada. Sabe, quando você passa por uma tribulação, por uma dificuldade, e ali naquele momento, Deus prova a sua fé, Deus prova a sua fidelidade, assim como Ele fez com Abraão. Ele diz, olha, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e vai e sacrifica no monte que eu vou te mostrar. E aí naquele momento, quando Abraão vai descer o cutelo sobre Isaque, o Senhor fala, opa, não faça isso, pare, eu queria saber o que estava no seu coração. Eu queria saber se você realmente estava preparado para receber e viver as minhas promessas. Sabe, meus irmãos, na verdade, Deus não queria Isaque, Deus queria o coração de Abraão. Então, a fé que é provada, a fé que é passada pelo fogo. Tem um texto aqui, vou ler rapidinho, um texto de Oséias, no capítulo 7. Não vou falar sobre o contexto, mas aqui não está fora do contexto. Mas diz assim, Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado na hora de assar. É um pão que só foi assado de um lado e do outro lado ficou cru. Então saiba você que o Senhor Jesus permite com que nós passemos por provações em todas as áreas da nossa vida, para que a gente seja um pão assado por inteiro, um pão delicioso aos olhos de Deus,
alguém que realmente vai servir de alimento, vai ter conteúdo, porque foi alguém realmente passado pelo fogo. Essa igreja não tinha passado por isso. Era uma igreja que se achava rica. Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Muitos encaram essa carta de Laodiceia como uma carta dura de repreensão e de reprovação do Senhor Jesus. Mas, na verdade, essa carta é a prova viva da graça e do amor de Deus por uma igreja que simplesmente abandonou o Senhor Jesus no meio da jornada. Isso fica claro no versículo 19, porque o Senhor diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Diante de tudo isso, o Senhor ainda está dizendo para essa igreja, eu amo vocês. Essa carta não é uma carta de reprovação, mas é uma carta de uma nova chance. Ela tem o sabor de uma nova chance. Eu estou dando para você hoje, Laodiceia, uma nova chance de você se arrepender, de você verdadeiramente ter águas refrescantes da minha presença, de você ter águas que curam, águas medicinais, de você ser um instrumento nas mãos de Deus. E olha só, meus irmãos, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto é um dos textos mais chocantes de todo o livro de Apocalipse, porque aqui o Rei dos Reis, o Senhor da igreja, aquele que deu a vida pela sua igreja, ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora da igreja. E esse versículo explica o porquê que Laodiceia se transformou numa igreja morna, numa igreja que não recebeu nenhum elogio sequer do Senhor Jesus. Não havia nada ali para que o Senhor Jesus dissesse assim, olha, tem alguém ali que ainda permanece fiel, tem uns poucos ali que ainda não se curvaram diante das coisas desse mundo, diante dos falsos deuses. Não. Laodiceia era uma igreja que estava a ponto de ser lançada fora da presença de Deus. E aqui está o motivo, porque Jesus estava do lado de fora dessa igreja. E o que me chama mais atenção é o fato de que Jesus está batendo na porta. Isso mostra para mim o poder da graça de Deus e a grandeza do amor de Jesus pela sua igreja. Talvez se você e eu fôssemos expulsos de algum lugar, provavelmente nós nunca mais voltaríamos naquele lugar para bater a porta. Mas Jesus está aqui, do lado de fora da igreja, batendo e dizendo, eu quero entrar, eu quero cear contigo. Olha que lindo isso. Ele está dizendo, eu quero comer com você à mesa, eu quero ter comunhão com você, eu repreendo, eu te disciplino porque eu te amo. Arrependa-se, arrependa-se, abra a porta, me deixe entrar. Aqui não é a imagem de alguém que está mendigando uma atenção, de alguém que está implorando por uma atenção de uma igreja esnobe. Não, aqui é a posição de um Deus criador, de um pai amoroso que não abre mão dos seus filhos e que faz de tudo para acolher a ovelha, ainda que seja a mais rebelde. Esse é o nosso Deus, amoroso, gracioso, tremendo.
Versículo 21 diz assim: agora já nas recompensas, o Senhor ainda vai dar recompensa para eles, se eles se arrependerem. Olha só o que o Senhor diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que promessa, sentar-se com Jesus no seu trono. Se Deus permitir, sábado que vem nós vamos estudar sobre o trono de Deus, nós vamos para o céu. Nós não vamos morrer, viu? Nós vamos para o céu com o telescópio de Apocalipse capítulo 4. Então, ali no céu, o trono de Deus é um complexo celestial, um complexo sagrado. E o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, eu vou te dar a permissão de estar comigo no meu trono. Que honra, que glória para uma igreja que está morna, que está à beira do inferno. Mas se arrepender, se abraçar a graça de Jesus, vai ter a oportunidade de se sentar com Jesus no seu trono, de reinar com Cristo. Meus irmãos, esse é o fim da carta. O versículo 21, o versículo 22 nós vamos ler a sequência, mas eu quero aqui, antes de nós finalizarmos essa aula de hoje, relembrar você de todas as recompensas, a árvore da vida, ser coluna no santuário do Senhor, receber a estrela da manhã, ser vestido de branco, se sentar no trono com Jesus, receber do maná escondido, receber uma pedrinha branca com o seu novo nome, ter o seu nome escrito no livro da vida. Essas são promessas maravilhosas, maravilhosas para o vencedor. O vencedor de Apocalipse não é o supercrente, não é aquele crente cheio de títulos eclesiásticos, não é aquele crente cheio de dons espirituais para dar e vender. Não, o vencedor de Apocalipse é aquele que for fiel, que for uma testemunha fiel do Senhor Jesus até a morte. É aquele que nunca vai negar a Jesus. E se negar, vai fazer como Pedro, vai se arrepender e vai ouvir do Senhor Jesus: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, vale a pena ser fiel, vale a pena. Porque um dia nós vamos estar na presença do nosso Deus. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, obrigada, Senhor, porque fechamos hoje esse ciclo das 7 igrejas. Senhor, muitos querem comparar esta geração com a igreja de Laodiceia. Muitos têm tentado provar que a igreja cristã dessa era pós-moderna é a igreja de Laodiceia. Senhor, mas eu não quero crer nesse ensinamento. Eu não quero crer, Senhor, que no meio de nós há tanta mornidão, há tanta reprovação. Pai, em nome de Jesus, eu quero crer que ainda existe no nosso meio pessoas que ainda, Senhor, não mancharam as suas vestes e nem vão se manchar. Pai, eu quero orar agora por aquelas vidas que estão mornas, que estão assim, como Jesus disse, Pai, não tem nada para oferecer, não tem nada de Deus. Estão pesadas, estão intragáveis. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor traga arrependimento a essas vidas nessa noite. Que o Senhor traga, meu Deus, verdadeiramente um toque do Teu Espírito Santo para que essas vidas se levantem enquanto há tempo. Pai, abençoa a Tua igreja. Nos ajuda a darmos testemunho do Senhor. Ainda que estejamos debaixo, meu Deus, de pressões,
ainda que sejamos pressionados pelo mundo, pressionados pelas circunstâncias, que possamos permanecer fiéis, fiéis a Ti, o nosso Deus, o Amém, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus, o governador da criação de Deus, a testemunha fiel. Oh, Pai, assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, até o próximo estudo, se o Senhor assim permitir. Uma boa noite a todos.